A Bíblia afirma categoricamente que todo crente está morto para a lei, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Esta é uma palavra de peso e muito necessária em nossos dias. A apreensão espiritual da vida exposta preservará a alma de dois erros que são muito comuns na igreja professa: legalidade de um lado e licenciosidade do outro. Se fôssemos comparar esses dois males, se fôssemos obrigados a escolher entre eles, sem dúvida preferiríamos o primeiro. Preferiríamos ver um homem sob a autoridade da lei de Moisés do que alguém vivendo a ilegalidade e na autoindulgência. Claro, sabemos que nenhum dos dois está certo e que o cristianismo nos dá algo bem diferente, mas temos muito mais respeito por um homem que, não vendo nada além de Moisés e considerando a lei de Moisés como o único padrão divino pelo qual sua conduta deve ser regulada, curvar-se em espírito de reverência à sua autoridade, do que para aquele que procura livrar-se dessa lei para agradar a si mesmo. Graças a Deus, a verdade do Evangelho nos dá o remédio divino para ambos os casos. Mas como? Isso nos ensina que a lei está morta? Não. O que então? Ensina que o crente está morto. Eu, pela lei, estou morto para a lei, diz o apóstolo aí em Gálatas. E para quê? Para que eu possa agradar a mim mesmo? Para que eu possa buscar meu próprio lucro e prazer? De maneira nenhuma. O apóstolo disse, para que eu viva para Deus. Aqui está a grande e importantíssima verdade. Uma verdade que jaz na própria base de todo o sistema cristão e sem a qual não podemos ter uma noção justa do que é o cristianismo. Assim, em Romanos capítulo 7, nós lemos, portanto, meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei. Não a lei está morta, mas ele diz, vós, os crentes, os salvos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, a fim de que sejais de outro. Não para vós mesmos, note, para que sejais de outro. Sim, para aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que deis frutos para Deus. Isso está em Romanos capítulo 7, versículo 4. Novamente, Romanos capítulo 7 diz, mas agora estáis livres da lei, estando mortos para aquilo que fostes retido, para que servais em novidade de vida e não na caduquice da lei. Versículo 6. Marque bem isto. É para que possamos servir, não para agradar a nós mesmos. Fomos libertos do jugo intolerável de Moisés para que possamos usar o jugo suave de Cristo. Não para que possamos dar uma folga à natureza. É bom observar isso. No versículo 6, bem como a diferença entre a maneira como o apóstolo usa a ilustração. Quem morre é o marido, mas na aplicação é o crente, não a lei. Não é a lei que morre, mas sim o crente, ele que morre para a lei. Não ver isto, melhor dizendo, não ver isto que disse até agora, levou muitos ao erro de ensinar que a lei está morta, enquanto que 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo declara expressamente não que a lei está morta, mas o contrário. Ele diz, sabemos que a lei é boa. Se um homem a usa legitimamente ou legalmente, e como deve ser usada legalmente? Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. É de extrema importância que todos sejam esclarecidos quanto a isso. Algo chocante para uma mente séria no pensamento de homens, apelando para certos princípios do Evangelho para estabelecer um apelo para a indulgência da carne. Querem rejeitar a autoridade de Moisés, não para que possam desfrutar da autoridade de Cristo, mas apenas para satisfazer o próprio eu. Mas em vão.
Isso não pode ser feito com nenhuma sombra de verdade, pois nunca é dito nas Escrituras que a lei está morta ou revogada, mas é dito e instado, insistido repetidamente que o crente está morto para a lei e morto para o pecado, para que ele possa provar a doçura de viver para Deus, de ter seu fruto para a santidade e, por fim, a vida eterna. Nós, sinceramente, recomendamos que este importante assunto tenha a sua atenção. Você poderá ser mais esclarecido sobre isto se você ler com cuidado Romanos, o capítulo 4 e o capítulo 5, e Gálatas, o capítulo 3 e o capítulo 4. Gaste um tempinho lendo e assistindo este vídeo. Uma compreensão correta deste assunto resolverá 1000 dificuldades e responderá a 1000 perguntas e libertará a alma de uma vasta massa de erros e confusão. Que Deus dê poder à sua própria palavra sobre o coração e a consciência de todos nós. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1, versículo 1, está escrito a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz, operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15.
E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse: ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma: quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria, miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra: ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi a resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de ser salvo.
Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Com isto, como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse, aquele que vem a mim,
de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.